ótimo tema para tratar quando a gente está cozinhando. Maravilhoso, de verdade. Talvez seja uma das formas mais simples da gente entender uma parte complexa da psicologia do Jung. Ah, mas agora eu vou explicar a redivilação, né? Fazer um pouquinho da redivilação, descascando uma cebolinha. Então, se eu chorar, você perceba que é só emoção mesmo, tá? É um momento aí que me toca profundo. Pensar um processo da individuação através, não exatamente da cozinha, tá? Mas da nutrição. Vamos lá. A individuação, basicamente, é o processo contínuo e interminável de tornar-se a si mesmo. O que isso quer dizer? Em termos psíquicos, né? A nossa consciência, ela tende à unilateralidade, né? O ego, tá? Que é o centro da consciência, tá? Ele tende a se cristalizar em cima dos seus posicionamentos, das suas certezas, das suas razões, né? Por uma questão de praticidade mesmo, tá, gente? Isso é natural, tá? Isso não é um problema, a princípio, né? Por uma questão de praticidade, a gente se acostuma a ver as coisas de uma determinada maneira, a tomar as decisões segundo determinados parâmetros, né? Isso vai cristalizando o ego. Como eu falei, a princípio isso não é um problema, porém, o Jung começou a perceber, tanto pelos sonhos dos seus pacientes, quanto pelas questões incidentes, que essa cristalização do ego, né, essa forma mais constante de abordar as mesmas questões, né, se por um lado ela resolve alguns problemas, por outro lado ela vai aglomerando uma quantidade enorme de outros problemas que não são resolvidos, né, por essa maneira de olhar, né. É como se eu só tivesse a cor vermelha. Então é muito fácil pintar morangos, é muito fácil pintar maçãs, só que a vida não se restringe a morangos e maçãs. Então, quando a vida me pede outras cores, eu tenho dificuldade de lidar com essa variabilidade. E aí entra o inconsciente. Por quê? E aí o inconsciente, através de sonhos, imagens, fantasias, ideias de incidentes, atos falhos, né, ele vai pelas beiradas, entendeu? Pelas bordas, ele vai sugerindo novos caminhos, tá, de percepção da vida, que o Jung vai entender como novos caminhos de adaptação da consciência, né, a alguns novos conteúdos do inconsciente que precisam emergir, que precisam aparecer, né? E aí o inconsciente vai mostrando, né, essas novas possibilidades, e a gente vai se sentindo irritadiço, tenso, preocupado ou fascinado em relação a essas novas possibilidades que são mostradas para a gente. É como se, de repente, a gente descobrisse que existem outras cores além do vermelho, né? E que a vida pode ser mais rica, mais interessante, mais plural, né? Isso pode do que aquela parcialidade restrita ao qual a gente estava apegado até então, né? Então, a própria vida vai oferecendo possibilidades, né, novas de também, né? O inconsciente vai oferecer, né, todas essas imagens, vai trazer um monte de ato falho, sonho, fantasia, ideia reincidente, etc, etc. E a gente, né, nós seres humaninhos, né, vamos reagir a isso de alguma maneira, né? Seja combatendo essas ideias novas, né, de uma postura reacionária, não quero saber disso, ideias estranhas, né? Ou de uma maneira mais aberta à mudança e à transformação. O que o Jung foi percebendo com seus pacientes, inclusive com as suas próprias experimentações, né, pessoais e tal, é que a postura do inconsciente, né, os conteúdos que ele vai apresentando, são sempre complementares, ou seja, eles vão complementar, eles vão mostrar lados ainda não desenvolvidos em relação à consciência, em relação ao ego. Aí é que vem a questão, né? Por isso que não existe, por exemplo, uma fórmula mágica da individuação ou uma fórmula mágica do sucesso, né? Por quê? Porque basicamente cada inconsciente vai mostrar pra gente aquilo que vai complementar a nossa atitude consciente. Só que a atitude consciente de cada um de nós é diferente, porque nós somos seres humanos diferentes, nós não somos iguais. Então a complementaridade vai ser particular, vai ser única, individual. Ah, Renato, mas você falou de nutrição, cozinha, o que isso tem a ver com esse papo que você está falando? Ah, tem tudo a ver. Pensa o seguinte, voltando lá para o morango e para a maçã. Se eu só como morango e maçã, aquilo de que esses alimentos são compostos, né, vai se aglomerando no meu organismo a ponto de eu me tornar morango e maçã, né? E aí é claro que vai faltar outras partes, né, outras coisas, sei lá, ferro, né, na minha dieta. E aí eu vou ter, e o meu corpo, ele vai pedir isso através de sintomas. A psique funciona mais ou menos do mesmo jeito, tá? Ela vai trazer sintomas de que está faltando, né, auto-amor, de que está faltando uma certa agressividade que sirva para me proteger, de que esteja faltando, sei lá, descanso, ou de que esteja faltando um espaço para eu dialogar. Então,
talvez a individuação seja um processo de observar progressiva, constante e eternamente, né, a tabela nutricional da nossa psique, né? Tipo, tá faltando ferro, tá faltando zinco, tá sobrando proteína, tá faltando gordura, que é importante também e tal, né? Só que ao invés de se preocupar com sais minerais, proteínas, macro ou micronutrientes, né, a individuação vai considerar cada micronutriente como uma parcela, uma potencialidade da nossa psique que ainda não foi bem desenvolvida e que precisaria ser melhor olhada para que a gente tivesse uma vida psíquica mais saudável. E aí? Ajudei? Espero que sim. Tô chorando aqui com a cebola. Bom café. Assim como os corpos não são uniformes, né? Ou seja, uma pessoa diabética vai ter necessidades nutricionais diferentes de uma pessoa que não é diabética, né? As atividades psíquicas também são diferentes, né? Da mesma maneira como um atleta precisa de uma determinada ingestão maior de caloria porque tem um gasto maior, né? Uma pessoa que vive sob estresse constante, uma profissão de risco, etc, etc, ou uma família complicada, né? Ou as pessoas imersas na atmosfera de medo, angústia, incerteza e insegurança que a nossa sociedade impinge e obriga todo mundo, né? Elas acabam tendo necessidades psíquicas particulares, né? Assim como na nutrição. Olha que interessante, né? Nós temos aparatos psíquicos diferentes, nós estamos em situações diferentes, então a fórmula mágica não rola para todo mundo. Delícia. Existe um cuidado muito especial que a gente precisa ter para diferenciar duas coisas nessa questão do processo de individuação pensado em relação à nutrição, né? Primeiro que assim, a partir do momento em que eu percebo que há uma carência de proteína e eu suplemento com muita proteína, pode ser que em breve, pouco tempo, o meu problema seja outro, né? O meu problema seja o excesso de proteína e não a falta, né? Isso, essa supercompensação de uma ausência, de uma falta, né? O Jung chama de enantiodromia, que é um termo que vem do latim, né? E tem a ver com você correr e tem a ver com corrida de cavalo. Significa que você está num ponto, tá? Aqui tem a pista, né, na sua frente, você está correndo pelo lado esquerdo da pista e de repente você atravessa a pista e começa a correr pelo lado direito. É uma manobra que você sai de um extremo para o outro, dentro de uma corrida de cavalos, né? Quando você faz isso, né, você está compensando ou hipercompensando um lado que está desequilibrado, né, numa correlação de forças dentro de um sistema, né? Se você está demais pelo lado esquerdo, você vai demais para o lado direito. Qualquer semelhança com processos políticos não é mera coincidência. A psique naturalmente vai tender para uma enantiodromia, né, para uma hipercompensação antes de chegar no equilíbrio. Isso, aliás, é um tema que a gente trabalha muito bem no Mente do Apolo, tá? E aí a gente tem alguns movimentos, né, movimentos de progressão e regressão, que eu vou explicar mais rapidinho, que é o seguinte, ó. Existe a minha relação com o alimento dentro do meu corpo, né, e aí vamos pensar com os conteúdos dentro da psique, né, e a minha relação com o alimento fora do meu corpo, né, o ambiente ao redor, né, ele oferece mais determinadas possibilidades de nutrição. E aí vamos pensar em estímulos psíquicos, né? A gente pode ter um ambiente que estimule mais ou menos a agressividade, a criatividade, a subserviência, o silenciamento, né? O lacre, o calaboquismo, né? E independente do que o ambiente lá fora me oferece, eu tenho que pensar também como é que eu metabolizo cada um desses nutrientes psíquicos dentro de mim, né? Então, um movimento é o dentro, o outro movimento é o fora. Todos esses processos acontecem independente da gente estar atento a eles ou não. A grande diferença do processo de individuação é que você começa a tomar as rédeas desse processo e se responsabilizar pelo que você faz com aquilo que te chega e com aquilo que sai de você. Sacou? Além de prestar atenção na tabela nutricional da sua vida como um todo. Estou precisando disso, estou precisando daquilo. Não tem fórmula mágica, por quê? Por exemplo, eu atualmente estou fazendo, sei lá, acho que 5 ou 6 cursos, iniciativas, projetos, trabalhos simultaneamente, fora lives, etc, etc, cuidar da casa, cozinhar uma quantidade absurda de cebola, além de fazer muito mais outras coisas na vida, né? Então, o que eu preciso agora na minha vida, né, é foco, disciplina e organização para poder não perder o eixo e me preparar para em breve entrar de férias. Estar atento ao processo de individuação é estar atento a essa adaptação dupla, né? Essa adaptação que vai à persona, né? Ou seja, aquilo que eu uso para na forma de
um filtro, né, para lidar com a realidade, no sentido da realidade externa, né, social, familiar, histórica, etc. Tá? E também a minha adaptação à ânima, né, a minha adaptação à alma, né, aos desejos, anseios, necessidades da minha alma que pede determinadas coisas. Faça mais isso, né, entre mais de férias, viaje mais, saia para dançar, etc, etc, etc. Né? Se eu consigo, né, minimamente estruturar um fluxo onde eu, uma hora eu vou dar atenção a isso, outra hora eu vou dar atenção àquilo, sem que eu caia na esparrela boba, infantil, de olhar apenas para um lado e dizer, não, a solução única, infalível e inevitável da minha vida é isso, só viver para a sociedade, fortalecer e engrandecer a minha persona, que é uma postura tão infantil e tão desequilibrada quanto não, a verdade única e maravilhosa da vida é observar os desejos da minha alma e os anseios da minha psique. Né? Gente, os desejos da minha alma, tá? Eles são muitas vezes extremamente selvagens, tá? E eles não vão conseguir ser adaptados o suficiente para serem vividos e expressos em sua totalidade na sociedade. Portanto, o equilíbrio está no fluxo, a saúde psíquica está na movimentação. E a verdade única e exclusiva não existe, porque todas elas são momentâneas. E todo movimento excessivo para um lado ou para o outro, com o tempo, vai se tornando tóxico. Vai se tornando insustentável, seja para lá ou para cá, não é? De forma que apenas o diálogo entre as partes, dentro de nós, né, observado por nós, né, apenas a nossa atenção em cima da tabelinha nutricional, é que vai fazer da nossa vida, dos nossos afetos, dos acontecimentos, daquilo que a gente suporta e não suporta, dos nossos limites, né, é que vai fazer com que a gente consiga não entrar, né, numa vivência unilateral patologizante, né, que vai tornar a nossa vida insustentável, a atmosfera psíquica onde a gente vive irrespirável, né, seja porque a gente se adaptou demais à persona ou à alma. Sim, extremos são problemáticos. Ah, Renato, quer dizer então que a individuação é um processo para dentro, egoísta, tal, de prestar atenção nas minhas necessidades, nos meus processos? Não. Individuação é um processo totalizante, tá? Que vai fazer esses dois movimentos. Tá? Pensa assim, o que é uma praça? Né? É um espacinho de terra que conecta várias ruas que se cruzam, certo? Maravilha, essas ruas são caminhos. Cada caminho vai levar para um ponto diferente, né? A individuação é você considerar que existem vários caminhos possíveis e você estabelecer para você aonde fica a tua praça, no sentido do teu centro, o teu eixo de respiro, tá? Onde você pode ter prédios baixinhos, né? Que na praça normalmente não tem prédio, né? Para você poder olhar ao redor e ter uma clareza dos caminhos a seguir. Além do que, um espaço para você respirar também e olhar o mundo ao redor com um panorama mais claro, né? Normalmente, se a gente pensa numa praça, a gente pensa no quê? A gente pensa num espaço que conecta a outros espaços, né? Mas que tem uma atmosfera de maior calmaria, de maior tranquilidade. A gente, quando pensa na praça, normalmente a gente vai pensar num espaço para você ler um livro, para você passar com mais tempo, para você se organizar, para você estar ali com uma forma um pouco mais cômoda, né? Mas enfim, vamos pensar na praça como a encruzilhada, né? Como a passagem entre um ponto e outro, né? Na verdade, a gente está sempre passando entre um ponto e outro, né? A fixidez, né, é uma ilusão, né? Um desejo nosso de descanso, né? De parada e tal. Mas, nesse ponto, a praça tem um pouco a ver com o que a gente vai pensar como processo terapêutico, né? É um centro a partir do qual a gente vai elaborar, né, melhor os nossos ingredientes, tipo cozinha, né? Voltamos para a cozinha, né? Onde a gente vai observar a nossa dieta, os ingredientes, o que está entrando, o que está saindo, o que eu tenho consumido demais, o que eu tenho consumido de menos, o que eu preciso tirar, o que eu preciso colocar, né? Esse é o processo terapêutico. Estar em processo terapêutico, perceba, é uma forma de cozinhar a sua individuação. Por quê? Porque você vai estar mais consciente e mais responsável por aquilo que você está fazendo. Diferente de fazer uma alimentação consciente na rua, entendeu? A alimentação consciente na rua vai depender do que tem lá e tal, enfim. Algo que foi preparado por outras pessoas de uma outra maneira, né? E que talvez seja bom para você, talvez não. Talvez atenda às suas necessidades da alma, talvez não, provavelmente não. Para você ter certeza de que sim, o ideal é você preparar o seu próprio alimento. Eu estou falando de individuação, né? Parece falando de cozinha. O ideal é você prestar atenção nos seus sonhos, nos seus desejos, nos seus atos falhos, nas suas vontades, nas suas fantasias, para você perceber para onde aponta a tua alma e começar a fazer esse caminho, né?
Mas se você tiver, por acaso, né, muito atento aos desejos da sua alma, muito atento às suas vontades, aos seus sonhos, às suas fantasias, anotando todos os seus sonhos, analisando suas fantasias, ampliando os símbolos que aparecem, tal, talvez seja o caso de você fazer uma adaptação à sua persona. E além de ficar nessa coisa alma, persona, tem uma outra questão também. O que se expressa como um desejo da sua alma, talvez seja o desejo da persona de outra pessoa. Entendeu? São diferentes, nós somos diferentes. A alma pede complementaridade. A complementaridade para um artista plástico provavelmente vai ser diferente da complementaridade para um juiz, sacou? É isso. É muito particular, não tem modelo, né? E depende muito de uma autoavaliação constante de onde a gente está e de para onde a gente está indo. É tão complicado e tão fluido quanto esse filtro muito louco que eu escolhi propositalmente para representar essa brincadeira. Bem louco, né?